Hoje nós chegamos no penúltimo capítulo do livro Pés como os das Corças. Capítulo 19, Lugares Altos. Quem nunca passou por desafios nesta vida? Quem nunca teve perdas? Quem nunca teve que passar por vales e desertos? Quem nunca teve seus pés feridos na caminhada? Quem nunca teve que renunciar às suas vontades, o seu eu? Esta é a caminhada do ser humano nesta terra. Mas o cristão, ele sabe que, mesmo ele caminhando, mesmo com as dificuldades da vida, ele sempre tem um pastor ao seu lado. E a diferença é que ele está caminhando para lugares altos. Enquanto o mundo não sabe para onde vai, enquanto o mundo está perdido no seu caminho, nós sabemos que a nossa trajetória nos levará para os lugares altos. Assim vai ser com você. Ele vai tornar os seus pés como os das corças, para que você possa encontrar-se com ele nos lugares altos. Vamos então prosseguir. Capítulo 19. Os lugares altos. Graça e glória com suas servas, alegria e paz, permaneceram nos lugares altos por algumas semanas, explorando as alturas e aprendendo as muitas lições ministradas pelo rei. Ele mesmo as guiava a muitos lugares e explicava tudo o que lhes era possível entender. Também as encorajava a explorar por elas mesmas, pois há sempre a possibilidade de se fazer novas e belas descobertas nos lugares altos. O pico onde elas estavam não era o mais elevado dos lugares altos. Outros picos se erguiam em direção ao céu, os quais o olho mortal não podia alcançar. Lá somente poderiam chegar os que terminassem sua peregrinação aqui na terra. Graça e Glória e suas amigas estavam no plano inferior dos lugares altos, no começo das encostas do reino do amor, onde elas deveriam explorar agora. Dessas encostas também elas podiam ver os vales lá embaixo, e desse novo ponto de vista compreender muitas coisas que antes lhe tinham parecido confusas e misteriosas. De lá de baixo elas não tinham tido visão clara daquele lugar, das quais só pequena parte era visível. A primeira coisa, entretanto, que elas descobriram nas encostas do reino do amor foi o quanto ainda teriam para ver, aprender e entender quando o rei as levasse aos lugares mais altos em ocasiões futuras. A gloriosa vista que agora gozavam era mínima comparada a tudo que estava além, visível somente de lugares ainda mais altos. Era agora perfeitamente evidente que existia cadeias e cadeias de montanhas acerca das quais elas nunca haviam sonhado enquanto viviam nos vales estreitos lá embaixo, com suas visões limitadas. Às vezes, enquanto contemplava o glorioso panorama visível dos planos baixos do reino do amor, envergonhavam-se das deduções que elas e outras faziam nas profundezas do vale a respeito dos lugares altos e das cordilheiras da verdade. Elas tinham capacidade de ver tão pouco e não tinham consciência do quanto haviam além, acima delas. Se isso acontecia enquanto estavam no vale, quanto mais claro agora lhe parecia o fato de que mesmo nesse maravilhoso plano onde estavam, só viam pequenina parte do todo. Da nova perspectiva das primeiras encostas do reino do amor, Grande Medrosa não se cansava de observar agora todo o panorama. O que ela podia ver e sentir quase embriagava de alegria e gratidão, e muitas vezes mesmo de inexplicável alívio. Coisas que, vistas do vale, pareciam escuras e terríveis, e estranhas ao ponto de fazê-la tremer, contempladas do reino do amor, era como parte de um todo grande e maravilhoso. Tão diferente essas coisas tinham parecido lá do vale, que ela descobriu quão cega e ignorante havia sido ao alimentar essas falsas ideias. De acordo com o que ela começou a entender claramente,
A verdade não pode ser compreendida apenas através da leitura, mas também por meio do crescimento pessoal e do desenvolvimento da compreensão. E as coisas escritas, mesmo no livro dos livros, podem ser indescritivelmente confusas quando a pessoa vive em níveis inferiores da experiência espiritual e no lado errado da sepultura das montanhas. Ela percebeu que ninguém nas encostas do reino do amor pode dogmatizar a respeito do que é visto lá, pois somente então é que se compreende como é pequena a parte do glorioso todo que se vê. Tudo o que se pode fazer é exclamar de admiração, de respeito e de gratidão, e desejar de coração subir ainda mais alto para ver e entender mais. Mesmo parecendo paradoxal, ao ver panoramas tão deslumbrantes, gloriosos e magníficos que quase fugiam à sua capacidade de contemplá-los, ela percebeu que a oração do cego era o que lhe melhor expressaria os desejos do seu coração. Senhor, que eu receba a vista. Ajude-me a abrir-me para a luz. Ajuda-me a obter pleno entendimento. Outra coisa que lhe dava alegria contínua era a sua inesperável comunhão com o rei. Aonde quer que esse fosse, as três iam também, caminhando com deleite, às vezes quase hilariante, pois ele as iam ensinando e treinando a usar os pés de corça. Graça e Glória logo percebeu que ele escolhia sempre com cuidado a maneira de ensinar e reprimia seu próprio entusiasmo, sua força e seu poder, para que tais lições alcançassem o limitado entendimento delas. Bondosamente ele se adaptou à nova capacidade delas, pois se elas, no entusiasmo de saltar e pular como as corças nas montanhas, imaginasse que ele houvesse realmente usado todos os seus poderes, elas teriam ficado para trás completamente. Para a Graça e Glória, que havia sido aleijada durante toda a sua vida, o êxtase de saltar de rocha em rocha nos lugares altos, com a facilidade dos cervos nas montanhas, era tão arrebatador que ela dificilmente conseguia controlar-se nas horas de descanso. O rei parecia encontrar grande deleite em encorajá-la, pois a guiava em longas e longas caminhadas, até deixá-la quase arquejando no final. Então, enquanto se assentavam lado a lado em um novo penhasco a fim de descansar, ele apontava alguns dos panoramas que ela podia observar agora da nova perspectiva. Numa dessas ocasiões, depois de haverem estado nos lugares altos durante alguns dias, ele a orientou a saltar para um penhasco menor, menos alto, forrado de musgo. Ela o fez e, rindo e ofegante, disse: até os pés de corça necessitam de descanso de vez em quando. Graça e Glória, disse ele: você entende agora como eu fui capaz de dar-lhe os pés de corça e trazê-las a estes lugares altos? Ela se aproximou, olhou compenetrada para a face dele e perguntou: como pudeste fazer isso, meu senhor e rei? Pense na jornada que acabou de fazer e diga-me que lições aprendeu, pediu o pastor. Graça e Glória quedou-se silenciosa alguns minutos, rememorando a jornada toda, que lhe havia parecido terrivelmente longa, em alguns lugares muitíssimos difíceis e até mesmo impossível. Lembrou-se dos altares construídos ao longo da viagem do dia em que estivera com ele no vale, no lugar do encontro, quando ele a chamou para segui-lo às alturas. Lembrou-se da caminhada aos pés da montanha, do primeiro encontro com sofrimento e tristeza e do esforço para aceitar seu auxílio. Ela se lembrou do choque de seu coração partindo quando da descida pelo deserto, de tudo o que lá tinha visto. Depois a jornada ao longo das praias da solidão, a agonia do desapontamento e da frustração experimentada no deserto, quando o caminho tomou rumo opostos aos lugares altos. Ela se viu atravessando a grande muralha do mar, andando pelas florestas e vales, até o arrebatador momento em que o caminho
tomou de novo a direção das montanhas. Seus pensamentos percorreram o desfiladeiro da injúria, as florestas do perigo e tribulação, e a grande tempestade durante a qual elas se abrigaram na caverna. E então o nevoeiro, o infindável nevoeiro, e o terrível momento em que o caminho de repente desceu rumo ao vale da privação, e o pesadelo do abismo de horror que a fez até pensar voltar atrás. Ela se lembrou da caminhada pelo vale da privação e da paz que ainda encontrou antes de subir aos lugares altos nas cadeiras aéreas, bem como dos dias passados naquele lugar onde foi preparada para o sepultamento. Então, afinal, a última e agonizante subida e a gruta onde se abrigaram das enchentes e onde foi tentada abandonar suas pedras memoriais. Depois a corrente de água chamada Mara e, finalmente, a velada sepultura entre os picos, onde foi amarrada ao altar. Ao iniciar essa estranha jornada, quão pouco ela tinha imaginado do que havia pela frente, das coisas pelas quais seria induzida a passar. Assim, depois de trazer tudo isso à lembrança, maravilhada e agradecida, ela se assentou em silêncio, colocou as mãos nas dele e disse suavemente: Meu Senhor, eu te contarei o que aprendi. Conte então, insistiu com ternura. Primeiro, aprendi que devo aceitar com alegria tudo o que acontecer no meu caminho, que eu não devo nunca tentar fugir do caminho, mas aceitá-lo, colocar minha vontade sobre o altar e dizer: eis-me aqui, sou tua pequenina serva, aceitação com alegria. Ele assentiu sem uma palavra e ela continuou: aprendi que devo suportar tudo o que for permitido a outros fazerem contra mim e perdoar sem requerer um traço de amargura. E então dizer-te: eis-me aqui, sou tua pequena serva, suportando com amor, que eu possa receber poder para vencer o mal com o bem. De novo ele assentiu e ela sorriu ainda mais doce e alegre. A terceira coisa que aprendi foi que tu, meu Senhor, me aceitaste como eu realmente era, aleijada, fraca e covarde. Tu me viste como eu seria quando me transformasses naquilo que havias prometido e quando me trouxesses para os lugares altos, onde diriam a meu respeito: não há ninguém que ande com tanta realeza nem com tanta graça quanto ela. Tu sempre me trataste com o mesmo amor, como se eu fosse uma rainha e não a pequena aleijada grande medrosa. Naquele momento ela olhou para o rosto dele e por um instante nada mais pôde dizer. Afinal acrescentou: meu Senhor, nem posso dizer-te o quanto eu quero ver outros transformados também. Um grande e amável sorriso brotou no rosto dele, mas ele continuou em silêncio. Somente assentiu pela terceira vez e esperou que ela terminasse. E ela continuou: a quarta lição, disse ela com a face radiante, foi realmente a primeira que eu aprendi aqui. Todas as circunstâncias da vida, não importa quão torpes, feias e distorcidas aparecem ser, se forem ligadas ao amor, ao perdão e à obediência à tua vontade, podem ser transformadas. Entretanto, eu comecei a pensar, meu Senhor, que tu propositalmente permites que entremos em contato com o mal e com as coisas que querem sejam transformadas. Talvez seja essa a verdadeira razão de estarmos aqui, neste mundo em que o pecado, a tristeza, o sofrimento e o mal afluem, a fim de permitirmos que tu nos ensines a reagir com o propósito de podermos criar amáveis qualidades de vida para sempre. Esse é o único e real meio satisfatório de tratar com o mal, não simplesmente amarrando-o de modo que ele não nos possa prejudicar, mas sempre que possível, superando-o com o bem. Afinal, ele falou: você tem aprendido muito, graça e glória. Agora vou acrescentar uma coisa a mais. Essas lições me permitiram transformar a aleijada grande medrosa em graça e glória com pés de corça.
Agora você já está apta a seguir-me aonde eu for, sem que nos separemos jamais. Assim, lembre-se, enquanto desejar ser aceitação com alegria e suportando com amor, você não mais poderá tornar-se aleijada, mas estará apta a acompanhar-me a todo lugar aonde eu quiser levá-la. Você estará apta a descer ao vale do mundo e trabalhar comigo, pois é lá que estão o mal, a tristeza e tudo que é feio, coisas que precisamos vencer. Aceite, suporte e obedeça à lei do amor, e nada a separará de mim, nem a fará perder os pés de corça. Este é o segredo dos lugares altos, graça e glória. E esta é a amorável e perfeita lei de todo o universo. É isso que dá alegria radiante aos lugares altos. Então ele se levantou, puxou-a para o lado dele e disse: use agora os pés de corça de novo, pois vou guiá-la para outra parte da montanha. Lá foi ele, saltando e pulando pelas montanhas e montes, e graça e glória logo atrás, as belas figuras de paz e alegria ao lado dela. Enquanto andavam, cantavam um dos cânticos do velho livro de canções. Como selo põe-me no teu coração, pois o amor é forte, bem mais do que a morte. Seu ardente sopro eu desejo sentir. Sou a cera quente que a chama derrete. Teu nome grava em mim. Como selo, põe-me também no teu braço. O amor que a fria tumba arrebenta. Tuas brasas vivas, em vez de ferir, vão sempre salvar e purificar também. O amor zeloso és também chama ardente, que consome aquele que teu nome nega. Este amor nem águas apagar farão, nem seu desejo enfraquecer fará, nem chuvas fortes os rios que descem. Apagar tal fogo poderão fazer. Em tão forte chama amolece meu ser, para no coração o teu nome gravar. Cantares, capítulo 8, versos 6 e 7. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você seja transformado em graça e glória e possa, de uma vez por todas, aceitar com alegria os tempos de sofrimento e suportar com amor, para que nunca mais você seja aleijada e possa sempre acompanhar o grande pastor onde ele te enviar. Que Deus te abençoe, que você tenha uma quarta-feira abençoada. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.